A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 3, e versículo de número 7 ao 9, que vai nos dizer assim: Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão os oprimindo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O nosso Deus, ele conhece o sofrimento dos seus filhos e ele sabe também o tempo certo de findar. Ele sabe o tempo certo de paralisar toda a aflição. E por intermédio desta palavra, ele diz para você: está chegando o meu tempo, minha filha. Está chegando o meu tempo, meu filho, que eu, Senhor, paralisarei toda a opressão que tem se levantado contra ti. Rabaiacando, riancho, deiracandaraia. Declare comigo: eu creio que está chegando o tempo de Deus parar. Deiracandarabacandaраia, toda a aflição. Eu creio que está chegando o tempo de Deus parar toda a aflição. O nosso Deus, irmãos, ele estava se levantando para agir a favor dos filhos de Israel. E por intermédio dessa palavra, o Senhor está dizendo: tu está pensando que eu te esqueci? Tu estás pensando que eu te abandonei? Estou me levantando para agir ao teu favor. Estou me levantando para agir a favor da tua casa, do teu ministério, dos teus filhos. Eu estou me levantando, para que a tua vitória venha chegar. O Senhor deixou bem claro aqui para Moisés: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Irmãos, Deus nos vê. Deus, ele sabe quais são os momentos de dificuldade. Deus, ele sabe quais são os momentos de dores. Deus, ele sabe a opressão que nós enfrentamos, as lutas, as aflições. Ele sabe com riqueza de detalhes aquilo que nós enfrentamos diariamente. Ele sabe. O Senhor sabia que os filhos de Israel estavam no Egito sofrendo. O Senhor sabe que você tem sofrido, que você tem passado por lutas, por aflições que parecem ser infindáveis. Pode até parecer que não vai findar, pode até parecer que você vai sucumbir, mas Deus me trouxe aqui para te dizer que tem socorro. Tem socorro dos céus chegando porque Deus te viu. Declare comigo: eu creio que Deus me viu e tem socorro dos céus chegando. Eu creio que Deus me viu e tem socorro dos céus chegando. O Senhor conhecia o sofrimento dos filhos de Israel. Porque muitas vezes você deixa o inimigo te cegar. Porque muitas vezes você deixa as preocupações, a ansiedade falar mais alto no seu coração e dizer para você que Deus não está te vendo. Que o Senhor te abandonou, que Ele não se importa contigo. Não deixe isso acontecer. O Senhor conhece o sofrimento. O Senhor deixa bem claro aqui que Ele sabia com exatidão que os filhos de Israel estavam passando no Egito. Ele sabe com exatidão o que você está passando, o que você está enfrentando. Ele já tem um tempo certo para agir. Ele já tem um tempo certo para trazer a resposta para você. Ele não vai deixar a situação da forma que está. Declare comigo: eu creio que Deus vai transformar minha história. Ele não vai deixar da forma que está. Eu creio que Deus vai transformar a minha história. Ele não vai deixar da forma que está. Deus está trabalhando, rabaiacando, risdei, candarabacandaraia, e Ele vai te dar vitória. Deus está trabalhando e Ele vai trazer resposta. Deus está trabalhando e Ele vai fazer o impossível acontecer. Havia chegado o tempo de Deus se levantar pelos filhos de Israel, de Deus agir. Irmãos, quando chega o tempo de Deus, ninguém invalida. Quando chega o tempo de Deus, ninguém anula. Quando chega o tempo de Deus, as coisas precisam mudar. E a história dos filhos de Israel mudariam completamente. Porque Deus estava agindo a favor dele. Sua história vai mudar completamente. Quem olha para você hoje não vai te reconhecer depois da mudança que Deus vai trazer para a tua vida. Ei, racando, rabacandaracandaраia. Porque Deus é Deus de mudança, diz o Senhor.
Declare comigo: eu creio que o meu Deus é Deus de mudanças. Eu creio que o meu Deus é Deus de mudanças. Deus é Deus de transformação. O Senhor havia, irmãos, descido a fim de livrar os filhos de Israel da mão dos egípcios. Deus desceu. Você crê que Deus ainda desce na terra para te livrar? Para fechar a tua cova, para repreender a fúria dos adversários contra ti. Os egípcios estavam furiosos contra os filhos de Israel. Ei, Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele tem visto a fúria de pessoas contra você. Ei, candarabacandaraia, querendo te destruir, querendo arruinar os planos de Deus na tua vida. Mas Deus está dizendo que Ele tem um plano, não é destruído pelos homens, mas Ele coloca a mão e Ele desce para livrar. Deus está colocando as mãos nessa causa, está descendo para a terra a fim de te livrar, a fim de trazer o livramento na tua história, o livramento na tua casa, o livramento no meio dos teus. Não vai ser dos homens, mas vai ser do próprio Deus, porque Deus ainda desce a fim de livrar o seu povo. O Senhor mesmo faria os filhos de Israel subir daquela terra para uma terra boa e ampla, a terra que mana leite e mel. Deus já tinha um novo endereço para os filhos de Israel. E a terra da aflição, que era o Egito, não seria o fim deles. Ei, você está pensando que o seu fim é na terra da aflição. Mas Deus diz para você, por intermédio dessa palavra, não é. Não é o teu fim. Deus está falando com alguém aqui no profundo. A terra da aflição não é o teu final. Já preparei uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. Eu já preparei o melhor. A tua história será transformada de maneira completa. Oh, glória! Declare comigo: eu recebo de Deus uma transformação completa na minha história. Eu recebo de Deus uma transformação completa na minha história. Deus vai transformar de maneira completa a história de pessoas que estão me ouvindo agora, neste exato momento. E Ele diz para você, por intermédio dessa palavra, que é Ele quem vai mudar a sua história. Foi Ele quem desceu a fim de livrar os filhos de Israel. Moisés só foi um instrumento. Deus pode até usar pessoas como instrumento na sua vida, porque Ele usa o ser humano. Mas Ele está dizendo: a vitória vai vir de mim. Decando, rabacandaraia. Sou eu quem vou te dar vitória. E vai ser tão grande o que eu farei, que todos saberão que tu tens um Deus. Todos saberão que o teu Pai, Ele resolveu trazer socorro, te dar vitória, trazer livramento. Ele resolveu descer na terra para que a tua vitória seja completa. Declare comigo: a minha vitória vai ser completa, porque o meu Deus é quem vai trazer. A minha vitória vai ser completa, porque o meu Deus é quem vai trazer. Deus está trazendo vitória para homens e mulheres que estão me ouvindo neste exato momento. E o Senhor diz para você, por intermédio desta palavra, que a tua vitória será de maneira completa. O Senhor é o Deus que faz coisas grandes. O Senhor é o Deus que trabalha, e Ele está trabalhando por homens. Ele está trabalhando por mulheres neste exato momento. E Ele diz para você: desci a fim de te livrar. Desci a fim de te dar vitória. Desci a fim de trazer resposta. Eu sou Deus de resposta. E tu não irás sucumbir no Egito. Tu não vais ser paralisada. Tu não vais ser paralisado diante dos teus adversários, porque tu tem pedido: Senhor, não deixa eu ser envergonhada. Não deixa eu ser envergonhado. E Deus está dizendo: tu não ficarás envergonhada. Tu não ficarás envergonhado. Eirabacando, ramancho deiracandarabacandaraia. Eis darabacando orecandaraia. Diante dos teus adversários, porque o Senhor resolveu te dar vitória. É o Senhor quem deu a última palavra na tua vida. Declare comigo: quem dá a última palavra na minha vida é o meu Deus, e Ele resolveu me dar vitória. Quem dá a última palavra na minha vida é o meu Deus, e Ele resolveu me dar vitória. O clamor dos filhos de Israel havia chegado até o Senhor. Seu clamor chega até o Senhor. Irmã, tem dia que eu oro e parece que minha oração não passa nem do teto. Parece que as coisas não vão mudar. Parece que eu estou orando em vão, mas eu quero te dizer uma coisa: não é em vão. O que você tem feito, Deus, Ele está ouvindo, Ele está vendo você.
Cada oração, cada gemido da tua alma. Irmãos, Deus, ele é tão perfeito que até as palavras que a gente não consegue dizer, ele sabe o que a gente queria dizer. Abaia candaraia. Ele interpreta o gemido da alma. Ele interpreta as lágrimas. Oh, rabaias tocando. Eis daracandarai. Olha Deus interpretando lágrimas. Olha o Senhor interpretando os gemidos da alma. Declare comigo: o meu Deus está interpretando as minhas lágrimas. O meu Deus está interpretando as minhas lágrimas. Ele sabe o que cada lágrima quer dizer. Ele sabe as palavras que você queria falar, mas às vezes nem consegue. Você diz: meu Deus, eu não sei nem orar bonito. Eu queria saber, irmão, orar bonito, falar eloquente. Mas às vezes a minha oração parece que as palavras estão tão bagunçadas. Eu começo agradecendo, daqui a pouco eu já estou pedindo, daqui a pouco eu estou agradecendo de novo, daqui a pouco eu já estou mencionando alguém, daqui a pouco eu já estou falando da minha vida. E parece que as palavras assim, elas ficam bagunçadas na oração. E Deus está dizendo: o que importa é um coração contrito e quebrantado, que eu não desprezo. Deus, ele não se importa com a nossa eloquência. Deus, ele não se importa, irmãos, com a forma em que nós oramos, a nossa oratória. Ele se importa com o nosso coração. Ele quer ver a verdade, a veracidade das nossas palavras, que possamos ter verdade nas nossas palavras, que possamos ter um coração contrito, um coração quebrantado diante de Deus, que é isso que ele não despreza. Você vai ver aqui que o nosso Deus, ele não somente ouviu o clamor dos filhos de Israel, mas ele também via a opressão com que os egípcios estavam oprimindo os filhos de Israel. Deus ouve, Deus vê. Há muita gente que pensa que vai fazer o mal e Deus não está vendo. Há muitos egípcios que se levantam contra você, te oprimem, pensam que Deus não vai dar uma paga. Até porque, irmãos, Deus, ele é longânimo, certo? O Senhor, ele é assaz benigno. Então Deus, ele é bondoso, ele não vai agir logo, rápido, com justiça. Às vezes sim, mas na maioria das vezes não. Ele vai dar tempo da pessoa se arrepender. Ele vai deixar os adversários parecer que está ganhando território, mas eles não vão ganhar. Deus, ele permite o tempo para o arrependimento, mas quando o arrependimento não acontece, o próprio Deus faz a justiça. O Senhor deixou bem claro aqui: eu vejo a opressão que os egípcios estão oprimindo os israelitas. Deus está vendo tudo. Eu não sei quem está se levantando para tentar sujar a tua imagem, para fofocar com o teu nome, para tentar te oprimir. Deus manda eu te dizer que ele está vendo tudo. Diga para ela, minha filha, arabaia candara candaraia. Diga para ele, meu filho, que eu não somente ouço oração, eu vejo também. Eu vejo a eles, eu contemplo a situação, sei quem são os adversários, sei quem é que tem se levantado para tentar oprimir, para tentar destruir, para tentar parar. A opressão aqui estava muito grande dos egípcios contra os israelitas. Tem pessoas que entraram aqui vivendo grandes opressões. Mas Deus está dizendo: eu vou te dar vitória. Eu estou vendo tudo, eu farei justiça. Eu não vou deixar você desamparada, frustrada, perseguida, envergonhada. Não, eu sou Deus que já determinei a tua vitória. Eu estou vendo, eu estou ouvindo e eu estou agindo a teu favor. Declare comigo: o meu Deus vê, o meu Deus ouve e ele age ao meu favor. O meu Deus vê, o meu Deus ouve e ele age ao meu favor. Deus está agindo a favor de pessoas que estão me ouvindo agora, que a opressão estava muito grande. As injustiças, as calúnias, os problemas. E parecia até mesmo que você iria sucumbir, que você iria ficar envergonhada. Que você iria ficar envergonhado, mas Deus, ele não vai deixar isso acontecer. O Senhor, irmãos, ele tem uma porta de escape, o Senhor tem um livramento, o Senhor tem a vitória para o seu povo. Foi Deus quem havia escolhido os filhos de Israel. E hoje Deus diz para você: não foi você que me escolheu, minha filha. Não foi você que me escolheu, meu filho, mas foi eu que te escolhi. Sou eu, o Senhor, quem cuido da tua vida. Sou eu, o Senhor, quem cuido dos detalhes da sua história. Eu posso ver, irmãos, por intermédio dessa palavra, Deus cuidando dos detalhes e dizendo: te vejo, te ouço e ajo por você. Irmãos, Deus, ele não é indiferente à nossa dor. E ele não permite os inimigos triunfarem todo o tempo, para sempre, você ficar envergonhado, frustrado. Não. Por um tempo parece que os inimigos estão triunfando. Quando você olhava para os filhos de Israel, parecia que eles iam perder a batalha. Parecia que os egípcios ganhariam. E muitas vezes na nossa história não é diferente. Nós olhamos e parecemos que vemos os inimigos ganhando território. Parece que eles vão conseguir vencer, mas Deus está dizendo: maior é quem está contigo.
Eu permito por um tempo parecer que você vai perder a batalha para testar a sua fé. Eu permito por um tempo os inimigos parecerem que estão ganhando território para que eu possa fazer a justiça e ser de uma vez só mostrando que o poderoso sou eu, diz o Senhor. O poderoso é o teu Deus, é o nosso Deus. Não são os adversários. Não são aqueles que estão te oprimindo. Deus está te vendo. Deus, ele sabe de cada opressão. Isso aqui é muito lindo, irmãos. Quando a gente lê essa palavra, nós vemos a profundidade do amor de Deus. Nós vemos o quanto Deus, ele é profundo nas suas respostas. O quanto Deus, ele mostra, irmãos, que nada passa desapercebido aos olhos dele. Nada, nada. Tudo que você está enfrentando, tudo que você está passando, toda a calúnia, tudo que falaram contra ti, todo momento difícil, Deus está vendo tudo, irmãos. Ele vê e ele age. Quando ele fala com Moisés, ele deixa bem claro: Moisés, chegou o tempo que eu, o Senhor, determinei para que o meu povo tenha vitória. Você crê que chegou o tempo da vitória na sua vida? Você crê que chegou o tempo do fim de uma opressão no Egito? Por um tempo você pode ter passado por opressões, mas está chegando o fim. Está se encerrando um ciclo de humilhações na sua vida. Declare comigo: eu creio que Deus está colocando ponto final em um ciclo de humilhações na minha vida. Eu creio que Deus está colocando ponto final em um ciclo de humilhações na minha vida. Os filhos de Israel nunca mais retornariam a serem ali escravos no Egito. Hoje Deus diz para você: eu estou tirando você de humilhações com ramo, raiz e tudo. Você pode passar por outras lutas, porque no mundo nós vamos ter aflições. Enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos passar por problemas, por adversidades. O próprio Jesus disse isso, que no mundo nós teríamos aflições. Ele nos manda ter bom ânimo, ele venceu. Mas tem lutas, irmãos, que Deus, ele nos aprova para a gente não passar mais. Os filhos de Israel não voltariam para o Egito. E hoje Deus, ele diz para você: eu estou te aprovando para que você não volte para algumas dores. Eu estou te aprovando para que você não volte para alguns sofrimentos. Eu estou te aprovando para que você não volte para algumas lutas. O Egito está ficando para trás, porque o Senhor, ele viu você, ouviu o teu clamor e está agindo ao seu favor. Ele desce a fim de te livrar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, Deus, por esta palavra. Nós temos a certeza e a convicção que o Senhor é o Deus que nos vê, que o Senhor é o Deus que nos ouve e que desce a fim de nos livrar, que desce a fim de nos dar vitória. Obrigada, Pai, pela vitória que já foi decretada, determinada. Eu creio, Senhor, que o teu nome será glorificado de maneira especial. Tu és o Deus de vitória, tu és o Deus de resposta, tu és o Deus que trabalha de maneira especial, fazendo o impossível acontecer. Obrigada, meu Pai, porque o impossível acontecerá. Obrigada pela vitória que será completa e o teu nome será glorificado. Tu és o Deus que glorifica o teu nome, trazendo a resposta, mostrando que o Senhor, quando resolve agir, ninguém pode impedir. Eu creio que chegou o tempo do Senhor agir pelos teus filhos. Eu creio que chegou o tempo do Senhor dar vitória. Eu creio que chegou o tempo do Senhor fazer o impossível acontecer. Obrigada, Pai, pois o impossível acontecerá. O teu nome será glorificado na história dos teus filhos, como foi aqui na história dos filhos de Israel. O Senhor resolveu agir a favor do teu povo. O Senhor agiu e deu vitória, Pai. E o Senhor está agindo a favor do teu filho e da tua filha. Já decretou, já determinou a vitória. A aflição, a humilhação, a angústia deste período que ele e ela está vivendo, está ficando para trás. E o Senhor está determinando a vitória completa, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus.
de Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, a causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. O nosso Deus, ele vê, o nosso Deus, ele ouve e ele desce a fim de livrar o seu povo. Deus te viu, Deus te ouviu e desceu a fim de trazer o livramento, trazer a vitória para você. Você não está sozinha, você não está sozinho. Há um Deus que trabalha por você para te dar vitória. A tua vitória será completa. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.